Nas últimas 3 Copas do Mundo, que foram as Copas que o Neymar jogou, né, 14, 18 e 22, o Neymar em forma, o Neymar se preparando, o Neymar bem melhor fisicamente do que tá. Ele não conseguiu decidir porra nenhuma. Por que ele conseguiria agora, né? O Neymar não consegue, não é nem entrar em campo. O Neymar não consegue nem treinar com a seleção brasileira. Por que nessa seleção ele faria diferente? Bota o peso da idade, bota o peso que o futebol está cada vez mais intenso. Imagina o Brasil pegando uma Inglaterra, uma Argentina, uma Holanda, até a seleção dos Estados Unidos, né, que eu assisti, fiquei bem impressionado. Enfim, pode citar outras seleções, até mesmo o Marrocos, né, novamente, se o Brasil pegasse. E com o Neymar, o Brasil tendo que carregar o Neymar nas costas. Porque antes era assim, né? O nosso camisa 10, né, tradicionalmente, carregava o time nas costas, ou tirava algum coelho da cartola. Inclusive, se tu quer fazer uma lembrança, né, se tu quer puxar pela história os grandes camisas 10 da seleção brasileira, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas hoje o nosso camisa 10, ela foi a 10 convocada para ficar no departamento médico, ela está lá pendurada numa maca do departamento médico, porque em campo ela não entra, né? E é interessante que quando a gente olha, por exemplo, para a grande seleção que a gente sempre compara, né, que é a Argentina, que é o nosso grande rival no futebol, quando a gente olha para o camisa 10 deles, tá certo que ele é um extraterrestre, né? Mas quando a gente olha para o camisa 10 da Argentina, o que acontece? 3 gols em 40 minutos, 3 gols em meia hora, um hat-trick. Tudo bem que quase foi expulso, né? Deveria ter sido expulso, mas não foi. Mas o que fica para a história são os 3 gols que o Messi fez. E a gente olha que o time joga para ele, o time compensa o Messi, que eventualmente não é mais o Messi de anos atrás, mas continua genial, continua preparado, continua focado, continua sendo um cara sabendo das suas responsabilidades e do peso de vestir a 10 de uma seleção enorme como a Argentina. Coisa que não acontece aqui. Então, quando a Argentina precisa do 10, hat-trick. Quando o Brasil precisa do 10, chá revelação. Foi a manchete ou a grande novidade do Neymar essa semana foi que ele vai ser papai pela 5ª vez, vai ter o 5º filho, né? Então é isso que temos por momento. Aliás, por falar em comparação Messi e Neymar, né? Se bem que é até uma covardia com o Neymar fazer essa comparação ou com qualquer outro jogador, mas a gente precisa também ter um parâmetro, porque para mim o Neymar seria um dos poucos jogadores que, se tivesse se dedicado e tido escolhas melhores, estaria num patamar muito próximo do Messi. Não seria um Messi, mas estaria num patamar muito próximo, porque bola para isso ele tinha. Imagina o Neymar dedicado, o que o Brasil não teria vencido, né? Mas a gente viu uma cena essa semana, não sei se vocês viram, e eu comparei com a cena do Neymar. O Neymar entrando em campo para tentar treinar, dar uma corridinha essa semana, entrava naquele pique, se arrastando, parece que estava fazendo um favor. É claro que eu estou dando uma pegada no pé, né? Mas na Argentina, uma das coisas mais impressionantes que eu vi é o respeito que os jogadores têm pelo Messi. É a reverência que eles têm pelo Messi. É a importância que os jogadores dão para o Messi. Ninguém entrava em campo enquanto o Messi não tivesse no meio deles e liderasse a entrada de campo pro aquecimento. Vocês devem ter visto essa cena também na entrada do primeiro jogo, né, quando a Argentina ganhou seu primeiro jogo também no aquecimento. Então a reverência, a liderança, a importância, a relevância que ele realmente tem dentro de campo, com a bola nos pés, mas também o respeito que o Messi tem, mesmo sendo um cara tímido, um cara que não é de muitas palavras, mas isso sim é liderança técnica, isso sim é liderança por respeito por aquilo que se faz dentro de campo e não com palavras. Porque se fosse por palavras, né, a gente teria, e foi um assunto bem debatido essa semana, eu acho até que é muito conveniente para a seleção brasileira, depois de ter um desempenho horrível em campo contra Marrocos, né, que tivessem eventos durante a semana que tirassem um pouco o foco, como, por exemplo, o Neymar indo a campo para bater bola, né, mas ainda sem nenhuma condição de treinar de verdade. O Neymar não consegue bater um pênalti, gente.
O Neymar não consegue bater um pênalti. E aí tivemos a entrevista do Danilo também. Danilo, grande Danilo, né? Que é reserva no Flamengo, é reserva da seleção brasileira, ela era reserva na Juventus, e era nosso capitão, inclusive, até pouco tempo atrás. Mas ele deu uma baita entrevista, e realmente a entrevista do Danilo, as colocações, as opiniões do Danilo, elas são boas. Ele é um cara, agora sem ironia nenhuma, ele é um cara que é um pouco fora da curva, né, em relação a outros jogadores de futebol, do futebol brasileiro especialmente, porque ele tem opinião, ele fala, ele se expressa bem, a gente entende a linha de raciocínio dele, a gente entende o que ele fala e onde ele quer chegar. É um cara muito articulado, isso realmente sem nenhuma ironia. Mas o Brasil, se precisasse disso, se isso fosse tão importante assim, o Brasil poderia levar também o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, poderia me levar, poderia levar o Kleber aqui, meu irmão, colega de canal. Mas o Brasil precisa de gente em campo que tenha personalidade. O Brasil não tem personalidade dentro de campo. O Brasil é fraco dentro de campo, mentalmente, taticamente, tecnicamente. O Brasil não tem chance nenhuma de vencer essa Copa do Mundo ou seguir mesmo muito adiante, a não ser que haja um milagre, sabe? Mas o Brasil não tem condição, infelizmente, dói isso dizer, porque eu torço muito pela seleção brasileira. Talvez alguém esteja vendo vídeos aí, pô, mas que secador. Não, eu torço muito pela seleção brasileira. É a minha seleção. Eu quero muito ver o Hexa, mas não tá dando, eu fico revoltado. Na verdade, esse vídeo é fruto da revolta em ver como as coisas são feitas na seleção brasileira. Inclusive, a seleção brasileira, que na minha opinião, já falei isso, o treinador da seleção brasileira deveria ser o Jorge Jesus, não o Ancelotti. Mas o Jorge Jesus, né, é um cara que... Fiquem aí e tirem suas próprias conclusões, né? Mas o Jorge Jesus, ele foi o cara que peitou o Neymar no Al Hilal. É o cara que batia de frente com o Neymar lá no Al Hilal. E se ofereceu para treinar a seleção brasileira, né? Ele falou que o sonho dele era treinar a seleção brasileira. E não treinou a seleção brasileira mesmo estando disponível, mesmo te oferecendo para isso. Por que será? Você já se perguntou? Enfim, fica aí para cada um tirar suas próprias conclusões. Mas pode ter certeza que o Jorge Jesus não foi treinador da seleção brasileira por motivos além daqueles que a gente gostaria. Mas fica para cada um tirar suas próprias conclusões aí. Jorge Jesus, inclusive, foi o cara que, quando o Dorival convocou o Neymar, ele falou lá no Al Hilal: o Neymar não tem condição nenhuma de jogar, não sei por que vocês convocaram. Ou seja, o Jorge Jesus batia de frente, né? O velho era embaçado. É embaçado, né? Mas ele está aí seguindo a sua carreira. Bom, gente, é isso. Esperamos que tudo que eu falei não se confirme, que o Neymar entre contra os próximos adversários do Brasil, arrebente no jogo, faça 3 gols por jogo, e vocês venham aqui e digam que eu não entendo nada de futebol. Só que, infelizmente, eu acho que não é isso que vai acontecer. Certo? Um grande abraço. Comenta aí. Concorda, discorda, sem corda, acha que eu tô falando besteira? Espero que sim, mas é isso. Valeu, até mais.